Que importância tem essa igreja, na verdade, que é a última igreja do Apocalipse? Preste atenção nessa palavra última. Ok, a igreja de Laodiceia, como nós dissemos, ela, naquelas 7 igrejas do Apocalipse, era a última carta, né? Essa igreja de Laodiceia, só para você ter uma ideia, ela ficava a 65 quilômetros a sudoeste da igreja de Filadélfia, né? E a mais de 400 quilômetros da igreja de Éfeso, que era o centro apostólico da época, né? Laodiceia tem algumas conotações muito importantes, né? Essa cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Por quê? Ali eles tinham várias coisas. Naquela cidade havia uma universidade onde se formavam muitos médicos. Eles naquela época já conseguiam fazer uma cirurgia para um tipo de catarata. E havia uma fonte de água lá muito pura, com a cuja água eles tinham uma chamada pedra frígia. Eles conseguiam fazer um colírio muito interessante, muito importante, que era vendido por todo o Oriente, né? Eles também tinham um tipo de ovelha que tinha assim a pele dessa ovelha, ela era negra, né? Então eles teciam, com essa pele dessa ovelha eles faziam um tecido negro, que era caríssimo na época e era típico das pessoas de Laodiceia. Laodiceia também tinha um sistema bancário muito incrível ali, eles tinham muito ouro. Era uma cidade tão rica que uma vez ela foi destruída por um terremoto, e o imperador romano se ofereceu para reconstruir a cidade. Mas os laodiceanos disseram ao imperador: não precisamos da sua ajuda, nós temos condições de reconstruir a nossa cidade. Apenas um dos CEOs da época, dos empresários, conseguiu construir quase metade da cidade, porque era muito rico. Então ele tinha muita riqueza, né? Então, agora preste atenção na mensagem. Há uma cidade que fabricava colírio, tinham roupas especiais, muito caras, né? E tinha muita riqueza. A mensagem começa no versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas, a mensagem que Deus estava mandando à igreja dele que estava lá, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, né? Ou seja, aquele cristão que não é... O frio representa o que não quer nada com Deus, não conhece Deus, ou é ateu, né? E o quente era o cristão fervoroso, né? O frio está no meio. Ele já deixou de ser frio, aliás, o morno está no meio, né? Entre o frio e o quente. Então, quem dera fosse frio ou quente, Jesus prefere que você seja ou frio ou quente, ou uma coisa ou outra, né? Por quê? Porque o frio pode esquentar, e o quente já está quente, já é um bom cristão, né? Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca, né? Quer dizer, água morna é vomitante, né? E espiritualmente, para Deus, o Espírito de Deus também é vomitante. Aquele cristão que está com um pé na igreja e outro lá fora, né? Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, né? Assim dizia os laodiceanos, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, né? Olha a condição de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, porque eles se vestiam de negro, né? A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, a igreja de Laodiceia, que representa o nosso tempo, essa igreja começou no período de 1844 e vai até a volta de Jesus. Não há outro período. No período da igreja de Sardes surgiu o movimento adventista, que é representado como a última igreja, o último movimento. Nunca deveria ter sido para aquele movimento igreja, eles não queriam se organizar em igreja, era um movimento do advento, que saiu de todas as igrejas, né? Para esperar Jesus voltar. Em 1844 houve
um cômputo, né, com Guilherme Miller, né? Guilherme Miller nunca foi adventista, morreu milerita. Até hoje existe a igreja dos mileritas aqui no Maine, em muitos lugares, né? Então a igreja adventista surge essa turbulência espiritual do século XIX, né? Porém, a condição de Laodiceia, à medida que a igreja foi enriquecendo, conquistando novos territórios, a igreja adventista hoje está em mais de 200 países, né? Todos os países do mundo praticamente têm representação do povo do advento, né? Então aqui a igreja agora está nessa condição, o povo do advento. E agora Laodiceia não representa apenas a igreja adventista, representa todas as igrejas cristãs nesse período, que vivem nesse período. Todos aqueles que se chamam pelo nome de Cristo, que usam o nome de Cristo, né? Então, o texto diz assim, a igreja de hoje se fala assim que é enriquecida. Temos igrejas aqui nos Estados Unidos, pastores com igreja de 30 mil membros, uma igreja, né? Pastores géus políticos, muitas pessoas com um poder tão grande na espiritual que se tornou um poder político em muitos lugares. Então, assim como os laodiceanos, a situação de Laodiceia, da igreja de hoje é essa. É uma igreja, situação de mornidão, né? Eles são cristãos demais para ser ateu, né? Mas são mundanos demais para ser fervorosos. Estão no meio, né? O grande problema de Laodiceia é a incredulidade no íntimo, né? As pessoas dizem da boca para fora que amam a Deus, mas amam as riquezas. O maior prazer do homem do século XX é a busca do prazer, né? Por isso esse movimento desesperado em torno da prosperidade material, né? Por todos os cantos dos países do primeiro mundo. E Jesus aconselha então, ele diz aqui, diz assim, eis que, assim porque és morno, né? Diz que estou enriquecido e de nada tenho falta, né? E não sabes que tu és infeliz, cego, pobre, nu. Quer dizer, o cristão desse período pensa que é feliz, porque tem casa própria, tem carro, tem muita coisa, né? Mas não sabe que é infeliz. Um dos maiores problemas do ser humano do século XX é o nível da inconsciência da sua própria miséria. Pensam que com dinheiro pode comprar aquilo que não se compra com dinheiro. Você não pode comprar fé com dinheiro, você não pode comprar amor com dinheiro. Você pode comprar uma casa, mas não um lar, né? Você pode até comprar uma mulher, mas não uma esposa de verdade que vai te amar, né? Você pode comprar bens materiais, mas você nunca vai comprar aquilo que dinheiro não consegue comprar. O carinho, o afeto e também a relação com Deus. Por isso, a testemunha fé verdadeira diz, aconselho que de mim compres ouro. O que significa o ouro? O ouro é a fé pura, provada, né? A fé que suporta, o ouro suporta o fogo. O verdadeiro cristão passa pelo crisol, passa pela dificuldade, mas não perde o seu cristão, não perde o amor a Cristo, né? Não desiste da sua fé. Vestiduras brancas para te vestires, representando a justiça de Cristo. O povo laodiceano acha que é salvo pelas obras, porque tem muitas obras, né? A igreja desse tempo tem hospitais, tem igreja, tem escolas, né? Igrejas próprias, né? O cristão primitivo não tinha, viviam escondido pelos calabouços da vida. E hoje a igreja tem as catedrais. Porém, quanto menos espiritualidade, maior a pompa, maior a ostentação, maior a riqueza externa. E o texto também diz, e colírio para que ungires os teus olhos para que vejas, né? A igreja de Laodiceia vendia colírios, mas era cega espiritualmente, né? Vendiam roupas caríssimas, mas eram espiritualmente desnudos, né? Diante de Deus. Então, esta é a condição do nosso povo hoje. Pode ser a condição de qualquer um de nós. Que Deus possa abrir os nossos olhos para que tenhamos esse insight, esse awareness, né? Tão propagado pelas filosofias orientais e budistas, a importância da awareness, know who you are, né? Querendo mostrar que você é um Deus não desenvolvido. A Bíblia não diz isso, né? Você é filho de Deus e você tem direito à divindade, mas nós temos que reconhecer realmente quem nós somos diante de Deus, simples pecadores, carentes e necessitados da graça divina. Nós somos mendigos, dizendo a outro mendigo onde achar pão.
Eu me considero um mendigo espiritual, tentando mostrar aos outros meus amigos mendigos onde achar pão, o pão da vida que é Cristo Jesus. Então, a situação da igreja de Laodiceia, ela não é boa diante de Deus, mas Jesus diz aqui, eis que estou à porta e bato, a porta do coração. Se Jesus está à porta, é porque ele não está lá dentro, ele está fora, né? Ele está fora do coração de muita gente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, né? Ao vencedor, vencedor sobre o quê? Sobre a carne, o mundo e o pecado? Não, vencedor sobre o maior de todos os nossos inimigos, chamado ego, né? Nós somos, por natureza, egoístas. Estamos vivendo na época mais narcísica da história, em que cada um quer brilhar com mais, quer brilhar com mais brilho, mais luz diante dos holofotes, né? Enquanto por dentro, às vezes, temos uma pessoa carente, necessitada. Muitas pessoas estão morrendo por dentro enquanto sorriem em público, né? Então, ao vencedor, você precisa vencer esse ego imperfeito, aceitando o ego do Divino Filho. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o período da igreja de Laodiceia termina com a volta de Jesus. Não haverá uma outra igreja, não haverá um outro movimento. Essa igreja fraca, defeituosa como possa ser, é o único objeto de supremo cuidado, é a menina dos olhos de Deus. E é aí que Deus vai operar, assim como operou na igreja judaica do passado, né? Onde os grandes profetas se levantaram para denunciar os erros e os problemas, mas eram o povo de Deus. Então essa é a igreja de Deus. Não saia desse barco, continue, parece que vai sossobrar com tanta tempestade, mas lembre-se que o timoneiro desse barco é Jesus. Ele vai levar o barco da igreja ao porto desejado. Aqueles que tentam sair para os botes salva-vidas antes do tempo, naufragarão nesse mar tempestuoso. Que Deus possa te abençoar, abençoe a sua família, todos aqueles que estão nesse período turbulento. E a verdadeira tribulação está se aproximando. Ainda estamos vivendo nos melhores tempos, né? Mas fique conosco que você vai saber para onde estamos caminhando. Estamos apenas começando a abrir o livro do Apocalipse. Querido Pai, queira abençoar essa pessoa, essa família que nos ouve. Dirija suas vidas, seus corações. E que a sua palavra possa tocá-la com muito mais profundidade do que a nossa. E que a sua palavra não volte para ti vazia. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.